Uma mãe abandonou a filha deficiente no hospital e desapareceu por 32 anos. Quando ela cresceu, teve uma grande surpresa. Numa noite fria e chuvosa, uma jovem mãe desesperada e sem recursos econômicos correu para o hospital. Suas roupas estavam encharcadas de chuva e seus olhos, vermelhos de tanto chorar, refletiam a angústia de sua decisão. Nos braços, segurava a recém-nascida, uma menina que, embora com apenas algumas semanas de vida, já enfrentava um grande desafio. Nascera completamente cega. A jovem olhou para a menina pela última vez, com os lábios tremendo, enquanto beijava a testa da menina. "Perdoe-me, meu amor", ela sussurrou, com a voz quebrada pelas lágrimas. Em seguida, envolveu a menina em panos bordados, colocou-a delicadamente no chão, perto da porta da frente, e saiu, correndo, desaparecendo na escuridão da noite. A recém-nascida foi encontrada por uma enfermeira algumas horas depois, chamada de volta por gritos de desespero. Sem informações sobre a mãe ou parentes, a menina foi levada para uma instituição social e recebeu um nome: Ana. Logo depois, ela foi colocada em uma lista de espera para a adoção. Embora muitos casais tenham visitado o instituto, todos procuravam recém-nascidos saudáveis, sem doenças ou malformações. Ana, com a sua cegueira, era constantemente rejeitada. Nos primeiros anos de vida, Ana foi transferida de uma instituição para outra, sem nunca encontrar uma família permanente. No entanto, a sua deficiência visual não a impediu de explorar o mundo à sua volta de formas surpreendentes. Ana desenvolveu imediatamente uma extraordinária capacidade de reconhecer pessoas pelo cheiro e conseguiu distinguir sons e ruídos com mais precisão do que qualquer outra pessoa. Os sentidos da audição e do olfato tornaram-se extremamente aguçados, mais do que compensando a falta de visão. No Instituto Santa Madalena, enquanto as outras crianças brincavam e recebiam visitas de potenciais pais adotivos, Ana muitas vezes ficava sozinha. Ela ficava sentada em um canto do quintal, ouvindo atentamente os sons ao seu redor. Pássaros cantando, folhas farfalhando ao vento e, ocasionalmente, o som distante de risadas ou conversas. Apesar da solidão, Ana não se deixou desanimar. Sua determinação e força interior cresciam mais e mais a cada dia. Ela passou horas explorando seu ambiente, sentindo objetos, sentindo texturas e aprendendo a ler braille. Suas habilidades surpreenderam a todos no instituto. A assistente social, supervisora, Helena, uma mulher de meia-idade muito determinada, muitas vezes se emocionava ao ver a menina reconhecer pessoas pelo cheiro ou identificar sons que passavam despercebidos pelos outros. Embora Ana fosse uma criança incrível, ser cega continuava a afastar potenciais pais adotivos. Contudo, isso não diminuiu o seu espírito resiliente. Pelo contrário, contribuiu para temperar o seu caráter, tornando-a cada vez mais forte. Ana sabia no fundo do seu coração que um dia encontraria o seu lugar no mundo, mesmo que o caminho fosse cheio de desafios. Finalmente, aos 7 anos, quando o Instituto Santa Madalena parecia ter se tornado a residência permanente de Ana, chegou o dia que ela sempre imaginou. Helena, que cuidou dela como uma mãe nos últimos anos, chamou-a à sala de interrogatório. "Ana, venha, tem um casal que quer te conhecer", disse Helena com um sorriso esperançoso. Ana, muito emocionada, pegou a mão de Helena e se deixou guiar, o coração batendo forte no peito. Ao entrar na sala, Ana percebeu imediatamente um ambiente descontraído. Um homem alto e magro, em torno de 50 anos, com cabelos brancos e óculos grossos, levantou-se. Ele usava um chapéu preto engraçado e um terno elegante. Ao lado dele, uma mulher encantadora, bem mais jovem que ele, que devia ter cerca de 35 anos. O casal se apresentou como Miguel e Sofia. Conversaram com Ana por cerca de 30 minutos,
fazendo perguntas sobre sua vida, interesses e habilidades. Ana, com a sua típica doçura e inteligência, respondeu com calma e confiança, mostrando a maturidade que desenvolveu apesar da pouca idade. O casal parecia fascinado pela sua capacidade de reconhecer as pessoas pelo cheiro e distinguir sons que outras pessoas não percebiam. Mas, acima de tudo, adoravam a sua espontaneidade e autenticidade. Após a entrevista, Miguel e Sofia pediram para falar em particular com Helena. Ana, deixada sozinha na sala, sentou-se esperando, com o coração ainda batendo forte. Ela podia ouvir os sussurros abafados vindos da outra sala, mas não conseguia entender as palavras. Depois de alguns minutos, Helena voltou para a sala com um sorriso radiante. "Ana", disse ele com uma voz suave, mas emocionada. "Miguel e Sofia decidiram adotar você." Ana sentiu uma onda de emoções tomar conta dela. Felicidade, alívio e uma pitada de nervosismo. Ela se levantou e, com um sorriso tímido, aproximou-se do casal. Sofia a abraçou gentilmente, enquanto Miguel colocou uma mão tranquilizadora em seu ombro. "Bem-vinda à nossa família, Ana", disse Sofia com uma voz calorosa. Ana não conseguia acreditar que finalmente havia encontrado uma família. Seu coração batia forte, mas desta vez era de alegria. Naquela noite, enquanto Ana se preparava para dormir, sentiu uma nova esperança crescendo dentro dela. A vida que ela sempre sonhou estava finalmente prestes a começar. Ana adormeceu com um sorriso no rosto, sonhando com o futuro que a esperava com Miguel e Sofia. Ela não sabia exatamente o que esperar, mas estava pronta para enfrentar qualquer desafio com a força e a determinação que sempre a caracterizaram. Finalmente chegou o dia de Ana deixar a instituição. Helena foi vítima de emoções contraditórias. Por um lado, estava feliz por Ana, mas por outro, estava muito triste. Ela viu aquela menininha crescer e passou a gostar profundamente dela. Ana, por outro lado, estava alegre como sempre, mas não podia negar a emoção que sentia. Aquela instituição era sua casa há vários anos e Helena era como uma mãe, cuidando dela com carinho e amor. Mas era hora de seguir em frente e abraçar a mudança. O parque do instituto, naquele dia especial, era uma profusão de cores. As flores de lavanda exalavam seu aroma calmante. As rosas vermelhas e amarelas enchiam o ar com sua fragrância doce e intensa, enquanto o jasmim espalhava um aroma inebriante. Ana, embora não pudesse ver as cores, conseguia percebê-las em sua mente através dos aromas que as rodeavam. Cada flor contava uma história, e na sua mente o mundo estava pintado em 1000 tons. Quando chegaram na casa de Miguel e Sofia, Ana ficou sem palavras. A moradia era enorme, com um anexo para os empregados e um jardim amplo e bem cuidado. Foi importante para Ana memorizar os quartos, as distâncias e os obstáculos. Seu novo quarto era espaçoso, decorado com bom gosto e projetado para suas necessidades. Havia uma cama grande, uma escrivaninha e estantes cheias de livros em braille. Em seu novo ambiente, Ana continuou a cultivar suas habilidades. Rapidamente, se acostumou com a casa e, com a ajuda de Miguel e Sofia, aprendeu a andar com segurança entre os cômodos. Os dias se passaram entre momentos de brincadeira, estudo e conversas profundas. Miguel e Sofia revelaram-se pais amorosos e atenciosos, prontos para apoiá-la em todos os desafios. Miguel tinha 53 anos e era um empresário de sucesso. Nascido em família humilde, começou a trabalhar muito jovem para ajudar a família, pois além dele, havia outros 6 irmãos e 3 irmãs. Começou como entregador e logo depois trabalhou em um restaurante como lavador de pratos. Graças à vontade de trabalhar e aprender sempre coisas novas, teve uma carreira brilhante no mesmo restaurante, um restaurante italiano de sucesso.
De lavador de pratos, tornou-se ajudante de cozinha, depois garçom e, finalmente, chefe de sala. No final, conseguiu poupar tanto que o proprietário, já idoso e viúvo sem filhos, alugou o local a Miguel. Passados alguns anos, o velho decidiu vendê-lo por um preço abaixo do valor de mercado, porque sentia que, afinal, aquele lugar tinha feito fortuna também, graças ao empenho de Miguel. Depois de apenas um ano, Miguel conseguiu comprar outro estabelecimento, depois outro e outro, até criar uma lucrativa rede de 36 restaurantes. A vida de Miguel mudou radicalmente quando conheceu Sofia em circunstâncias curiosas. Sofia comeu em seu restaurante italiano, mas criticou a comida, alegando que o espaguete à carbonara precisava ser preparado de forma diferente. Miguel explicou-lhe a receita, e Sofia ficou fascinada com o jeito extremamente gentil e a doçura daquele homem maduro, tanto que voltou ao restaurante no dia seguinte, e de novo no dia seguinte. Nasceu uma amizade profunda e em poucos meses explodiu um amor avassalador, apesar da diferença de idade de quase 20 anos. Sofia era uma mulher loira encantadora com olhos verdes penetrantes. Ela estava orgulhosa do marido Miguel. A história deles parecia um conto de fadas. No entanto, nesta vida perfeita, havia um aspecto melancólico que dominava a serenidade do casal. Na verdade, a natureza parecia não querer realizar o seu desejo de ter um filho. Foi então que Miguel começou a falar em adoção. Entusiasmados e ansiosos por ter um filho, tomaram as medidas necessárias para tornar o sonho realidade. Tinham ouvido falar do Instituto Santa Madalena por um amigo, e vendo que Miguel já não era muito jovem, decidiram adotar uma criança que não era recém-nascida. Dentro da casa, uma das salas mais fascinantes era a grande biblioteca. As paredes estavam cobertas de estantes cheias de livros de todos os tipos. Miguel, apesar de nunca ter tido a oportunidade de frequentar a universidade ou o ensino secundário, desenvolveu uma grande cultura geral. Ele devorou um livro após o outro, da literatura à história, da filosofia à ciência. A biblioteca era o seu refúgio, o lugar onde podia mergulhar em mundos distantes e enriquecer a sua mente com novos conhecimentos. Ana, apesar da cegueira, sentiu-se fascinada por aquele lugar. Sofia descreveu-lhe cada detalhe: as capas dos livros, o cheiro do papel, o toque aveludado das encadernações de couro. Miguel e Sofia guiaram Ana pela casa, ajudando-a a memorizar cada cômodo, cada corredor, cada canto. A vida de Ana estava finalmente mudando. O que ela estava vivenciando era uma redenção, uma recompensa por todos os momentos sombrios passados na solidão. Cada dia era uma nova descoberta, um passo na construção de um futuro que nunca ousara imaginar. O tempo passou inexoravelmente, mas felizmente, e Ana foi crescendo. Ela se transformou em uma adolescente doce, inteligente e extremamente madura para sua idade. Aos 18 anos, embora às vezes ainda pensasse na mãe, suas necessidades haviam mudado em relação a quando era criança, e a vida fluía em uma rotina de estudos, amizades e muita leitura. Tal como o seu pai Miguel, Ana também adorava ler antes de dormir. Há algumas semanas, ela começou a sair com um menino, Jonas, com quem trocava muitas mensagens de voz pelo celular. Miguel e Sofia, por mais permissivos que fossem, exigiam de Ana uma conduta impecável e muita disciplina, tanto que Ana só ganhou seu primeiro celular aos 16 anos. Às vezes, com Jonas, ela ia ao shopping tomar sorvete e ele descrevia as vitrines das lojas de moda. Ana, apesar da cegueira, fazia exatamente tudo o que as outras crianças da sua idade faziam, com extrema normalidade. Ela sabia que Jonas era um menino lindo porque percebia seus traços faciais simplesmente tocando seu rosto. Assim como sua mãe Sofia, ele também tinha olhos verdes e pareciam duas esmeraldas preciosas, claras e brilhantes. Um dia,
eles passaram a tarde inteira no shopping. Depois de tomarem sorvete e passearem pelas lojas, decidiram ir ao cinema. Jonas havia escolhido 2 filmes para assistirem juntos. Ana ouvia atentamente os diálogos e Jonas, quando necessário, descrevia-lhe as cenas. Quando se tratava de cena romântica, Ana sabia muito bem que Jonas corava e tinha vergonha de contar o que estava acontecendo. Isso criou uma atmosfera doce e genuína entre eles. Aquela tarde foi muito especial para Ana. Após o segundo filme, Jonas pegou a mão dela e a conduziu para fora do cinema. Pararam num canto tranquilo do shopping, perto de uma fonte. Jonas estava visivelmente nervoso, mas Ana sentiu o coração bater mais forte com o toque das mãos deles. Com um gesto gentil e delicado, Jonas deu-lhe um beijo inocente nos lábios. Ana ficou envergonhada, mas extremamente feliz. Foi o seu primeiro beijo, recebido num momento mágico e perfeito. Jonas foi seu primeiro amor, um amor sincero e apaixonado. Mas, como costuma acontecer na adolescência, acabou sendo apenas um amor passageiro. Na verdade, Jonas traiu Ana com sua melhor amiga e quando Ana descobriu a verdade, sentiu seu mundo desabar ao seu redor. Foi um tormento para ela enfrentar aquela traição e levou vários meses para se recuperar daquele sofrimento profundo que lhe partiu o coração. Meses e anos se passaram e aquela linda garota se transformou em uma mulher de 30 e poucos anos. Ao longo de sua jornada, ela conheceu vários príncipes encantados, muitos dos quais lhe prometeram amor eterno. Mas, na realidade, nenhum destes pretendentes conseguiu cumprir essa promessa. Ana ajudava Miguel a tomar conta do pessoal de todos os 36 restaurantes. Esta era um trabalho importante para garantir o bom funcionamento de todos os estabelecimentos e exigiu fortes habilidades. Todos os funcionários apreciaram o trabalho da Ana e reconheceram o seu grande profissionalismo e a dose certa de determinação, absolutamente essenciais para lidar com todas as situações que lhe foram submetidas. Às vezes, Ana percebia que estava sacrificando todo o seu tempo, tanto que não conseguia ter uma vida privada, mas amava o seu trabalho e queria que os seus esforços deixassem Miguel orgulhoso. Ana morava sozinha no chalé da família, localizado à beira do parque da vila. Uma noite, ela ficou até a hora de fechar em um dos restaurantes do centro da cidade, porque precisava discutir um assunto delicado com o chefe executivo da cozinha. E naquela mesma noite, por acaso, ela conheceu um homem encantador, Carlos, de 33 anos. O jovem lhe contara que tinha cabelos pretos, curtos e olhos escuros. Ironicamente, tal como tinha acontecido muitos anos antes, quando Miguel conheceu Sofia, a magia foi criada entre os 2 jovens naquela noite. Apesar de já ser tarde da noite, os 2 continuaram conversando amigavelmente até o restaurante fechar. Ana se sentiu muito feliz porque parecia que ela não falava com um homem há séculos. Em pouco tempo, seus encontros tornaram-se um hábito agradável e logo se transformaram em encontros regulares. Ana se apaixonou perdidamente por Marcos. Depois de algumas semanas de namoro, antes de dormir no chalé, Ana passou para se despedir dos pais e mencionou Marcos pela primeira vez. Miguel e Sofia ouviam-na com atenção, encantados com a felicidade de Ana. Ver sua filha tão radiante encheu seus corações de alegria. Sentiram que cada sacrifício, cada dificuldade superada, valeu a pena para ver aquele sorriso brilhante no rosto de Ana. Mãe, pai, hoje foi muito especial, disse Ana, com um sorriso brilhante. Carlos me fez sentir como se fosse uma princesa. Miguel sorriu e deu um tapinha na cabeça de Ana. Estamos muito felizes por você, querida. Você merece tudo de melhor do mundo, disse Miguel. Sofia abraçou Ana, apertando-a com força e sussurrou. Lembre-se sempre, querida, que estamos aqui para ajudá-la. Estaremos sempre ao seu lado. Naquela noite,
Ana adormeceu com um sorriso nos lábios, sonhando com um futuro cada vez mais brilhante e tranquilo. Os pais de Ana queriam conhecer a pessoa a quem era direcionado todo o amor de sua querida filha. Por isso, solicitaram um encontro em sua casa. Demorou algumas semanas para estabelecer uma data, porque cada vez, no último momento, acontecia um imprevisto que impedia Carlos de aparecer na vila. Mas numa noite de setembro, o encontro aconteceu. Miguel e Sofia esperavam impacientemente por esse momento. Finalmente conheceriam o famoso Carlos, o príncipe encantado que havia conquistado o coração de sua querida filha. A vila foi preparada com cuidado obsessivo. Cada detalhe foi pensado para tornar a noite perfeita. Carlos chegou na hora certa, com um buquê de flores frescas nas mãos. Assim que cruzou o portão da mansão, ficou maravilhado com a majestade do edifício. As luzes suaves que iluminavam o jardim, as estátuas elegantes e as fontes cintilantes criavam uma atmosfera quase mágica. Mas o que realmente o deixou sem fôlego foi ver sua amada Ana. Ana desceu lentamente as escadas, envolta em um vestido de noite que se ajustava perfeitamente ao seu corpo, realçando cada curva com graça e elegância. O tecido brilhante refletia as luzes, criando uma aura deslumbrante ao seu redor. Carlos não conseguia desviar o olhar, encantado com sua beleza. Ana era simplesmente divina, uma visão além de sua imaginação. Os pais de Ana, observando a cena, trocaram um olhar conhecedor. Eles protegiam a filha única e queriam ter certeza de que Carlos correspondesse às expectativas, especialmente considerando as experiências românticas anteriores de Ana. Eles não deixariam ninguém com segundas intenções se aproximar dela. Porém, não puderam deixar de notar o quanto Carlos se parecia com Ana. A mesma elegância nos movimentos, a mesma luz nos olhos. Essa semelhança, quase surpreendente, fascinou-os e tranquilizou-os ao mesmo tempo. A mesa estava posta com requinte, com pratos deliciosos e vinhos finos. Carlos comportou-se com uma cortesia impecável, tentando causar uma boa impressão nos pais de Ana. No entanto, sob sua aparente calma, ele se sentia sob escrutínio. Os pais de Ana observavam atentamente cada gesto dela, cada palavra que ela pronunciava. Queriam ter certeza de que os sentimentos de Carlos eram sinceros e profundos. Ana merecia apenas o melhor, alguém que a amasse como ela realmente era, sem interesses ocultos. À medida que a noite avançava, eles notaram cada vez mais semelhanças entre os dois. O mesmo sorriso genuíno, a mesma forma como inclinavam a cabeça quando ouviam. Isso os afetou profundamente, fazendo crescer sua confiança em Carlos. A noite continuou com conversas agradáveis e risadas ocasionais. Carlos conseguiu mostrar-se uma pessoa sincera e respeitosa, conquistando aos poucos a confiança dos pais de Ana. No final do jantar, na despedida, os pais de Ana trocaram um último olhar de aprovação. Carlos saiu da vila com o coração leve. Ele havia enfrentado uma prova importante e, a julgar pelos sorrisos nos rostos dos pais de Ana, parecia que havia passado com sucesso. Ao se afastar, não pôde deixar de olhar para trás e ver Ana, ainda mais linda do que lembrava, acenando para ele com um sorriso doce. Miguel e Sofia ficaram felizes por finalmente terem conhecido Carlos, o príncipe encantado de Ana. No entanto, apesar da aparente cortesia perfeita e da presença encantadora de Carlos, os pais de Ana permaneceram cautelosos. Eles sabiam que Ana não era apenas uma mulher linda, mas também uma herdeira muito rica, e estavam determinados a protegê-la de qualquer um que tentasse tirar vantagem dela. Uma noite, durante um jantar tranquilo na vila, eclodiu uma discussão, a primeira entre Ana e os pais em muitos anos. Miguel e Sofia, ansiosos por saber mais sobre Carlos, começaram a fazer perguntas
mais aprofundadas sobre sua família. Tinham curiosidade em perceber de onde veio Carlos, quais eram as suas raízes. Mas, acima de tudo, queriam ter a certeza de que as intenções de Carlos eram sinceras. Ana, surpresa e irritada com a insistência, reagiu defensivamente. Ela não estava acostumada a ser examinada por sua escolha amorosa. Suas bochechas ficaram vermelhas, enquanto tentava defender Carlos sem comprometer sua posição. Finalmente, exausta pela discussão, ela retirou-se para o quarto. No entanto, as palavras de seus pais ecoaram em sua mente. Talvez houvesse algo mais profundo por trás do silêncio de Carlos sobre sua família. Ana o conhecia bem, ou pelo menos pensava que conhecia, mas havia um véu de mistério ao redor dele que começava a perturbar seus pensamentos. A noite passou lentamente enquanto Ana refletia sobre suas emoções. Ela sentiu amor por Carlos, mas também uma nova inquietação que nunca esteve presente antes. Na manhã seguinte, Ana decidiu confrontar Carlos diretamente e convidou-o para tomar café da manhã. Ela queria entender melhor a privacidade dele em relação à família, sem fazê-lo se sentir julgado ou questionado. Quando Carlos chegou, Ana cumprimentou-o com um sorriso tenso. "Carlos", ela começou delicadamente. "Gostaria de falar com você sobre algo que aconteceu ontem à noite." Carlos, ao ver a expressão séria de Ana, entendeu imediatamente do que ela estava falando. Ele se sentou ao lado dela, pegando sua mão gentilmente. "Ana, entendo que seus pais querem o melhor para você. E também entendo que meu sigilo em relação à minha família possa parecer estranho. Mas prometo a você que não há nada com que você se preocupe." Ana assentiu, tentando acalmar sua ansiedade. "Não quero julgar você, Carlos. Eu só me importo com você, com a gente. Quero que você se sinta confortável em compartilhar comigo o que faz você se sentir confortável", disse Ana suavemente. Carlos olhou-a nos olhos com ternura, sentindo um peso ser tirado de seu coração. "Obrigado pela sua compreensão, Ana. Há coisas na minha família que são complexas, mas não quero escondê-las." Carlos respirou fundo, procurando as palavras certas. "Minha mãe, Laura, teve problemas muito sérios no passado. Ela era jovem quando engravidou de mim. Ela não tinha marido com quem contar, porque, quando meu pai foi informado da gravidez, ele nos abandonou sem hesitar." Ana ouviu atentamente, sentindo crescer dentro dela uma compaixão ainda mais profunda por Carlos. Ficou claro que esses detalhes de sua vida o afetaram profundamente. "Vivemos anos difíceis", continuou Carlos. "Minha mãe fez enormes sacrifícios para nos sustentar. Mas as dificuldades financeiras e seus ataques de ansiedade tornaram tudo muito complicado. Ela não consegue manter um emprego por mais de alguns meses. E agora estamos com o aluguel atrasado por 2 meses." Ana sentiu um nó na garganta, emocionada com a vulnerabilidade e a honestidade de Carlos. Ele não hesitou nem por um momento em decidir o que fazer. "Carlos", disse ela com voz firme, mas amorosa, "estou aqui para ajudá-lo, por você e sua mãe. Você não precisa passar por isso sozinho." Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Carlos, enquanto a tensão que ele carregava consigo se dissipava lentamente. "Obrigado, Ana", ele conseguiu dizer com a voz embargada de emoção. "Não sei como agradecer pelo seu apoio." Quando Ana contou a Miguel e Sofia o episódio de Marcos e sua mãe, Miguel ficou profundamente preocupado com o destino de ambos. Era evidente que as condições econômicas precárias de Marcos e a saúde frágil da sua mãe estavam a afetar a sua família. No dia seguinte, Miguel e Sofia decidiram convidar Marcos e Laura para jantar em sua vila. Eles queriam discutir a situação detalhadamente e encontrar uma maneira de ajudá-los a evitar o risco de acabarem nas ruas. Quando Marcos e a mãe chegaram, Miguel e Sofia ficaram maravilhados com a semelhança de Laura com Ana.
assim como quando conheceram Marcos. Era evidente que o destino entrelaçou suas vidas de maneiras inesperadas. Laura contou-lhes a sua história, sem esconder as dificuldades que enfrentou, e continuava a enfrentar. Ele já havia usado substâncias ilegais no passado e confessou que ainda lutava contra ataques de ansiedade e dependência de ansiolíticos e antidepressivos. Sua situação financeira era desesperadora e ele não sabia como sair dessa situação. Miguel, com o coração cheio de compaixão, ofereceu a Laura um emprego num dos seus restaurantes, esperando poder ajudá-la a sair do impasse em que se encontrava. Porém, Laura recusou sem nem pensar, alegando que sua saúde mental não lhe permitia manter um emprego estável. Enquanto Laura falava, Miguel e Sofia notaram que ela parecia pesar e escolher as palavras com cuidado, como se recitasse um roteiro. Essa atitude despertou em ambos um sentimento de alarme, mas eles tentaram com todas as suas forças convencer-se de que Laura estava agindo assim porque queria impressioná-los e conseguir a ajuda necessária para sobreviver. Pouco depois, Miguel preencheu um cheque avultado a Marcos e Laura, proporcionando-lhes apoio financeiro durante vários meses. Foi um gesto generoso, motivado pela vontade de aliviar as dificuldades daquela família, mas, sobretudo, pela vontade de acolher as insistências de Ana. Nas semanas seguintes, Marcos e a mãe fizeram mais pedidos de dinheiro, o que começou a despertar algumas suspeitas em Miguel e Sofia. Porém, para não magoar Ana, o velho Miguel continuou a dar-lhes o apoio de que necessitavam, na esperança de que um dia Marcos e Laura conseguissem encontrar a estabilidade de que necessitavam desesperadamente. O noivado de Ana e Marcos durava quase um ano, mas Ana não conseguia ignorar a sensação de incompletude que pairava entre eles. Apesar do amor intenso e profundo, uma parte de Ana sentia-se insatisfeita, quase frustrada pela falta de reciprocidade emocional e física de Marcos. Nunca houve um momento de intimidade física entre eles. Marcos parecia evitar qualquer discussão sobre assuntos íntimos, inclusive o simples ato de beijar Ana. Ele era esquivo quando o assunto passava para a esfera da intimidade, deixando Ana cada vez mais perplexa e insegura. Para Ana, acostumada a uma visão mais aberta do amor e da intimidade, foi difícil entender o comportamento de Marcos. Ela se sentia desejável e sempre imaginou que o amor deles os levaria naturalmente a momentos de profunda conexão física. Enquanto isso, Ana fantasiava sobre o futuro deles juntos. Ela sonhava com um casamento brilhante que coroaria seu amor eterno e imaginou construir uma família com ele. Mas cada vez que ela tentava discutir esses assuntos, Marcos se fechava e dava um passo para trás. Ela não conseguia entender por que Marcos relutava tanto em discutir assuntos tão fundamentais para o futuro deles juntos. Enquanto Ana lutava com essas dúvidas, Marcos continuava guardando seu segredo, sem revelar os verdadeiros motivos de seu comportamento evasivo. Um mistério que rodeava a sua relação, minando lentamente a confiança de Ana e colocando uma tensão no seu amor que até aquele momento parecia indestrutível. Poucos dias depois, Marcos estava como sempre na casa de Miguel e Sofia. Era a véspera do aniversário de noivado com Ana. A vila estava cercada por um silêncio surreal, com o crepúsculo iminente pintando as paredes ao redor da mesa, onde Ana e Marcos estavam sentados em tons de dourado. Uma noite tranquila, iluminada por velas dançantes, parecia envolver o casal numa intimidade reconfortante. Marcos segurava nas mãos outro cheque que acabara de receber de Miguel e colocou-o cuidadosamente no bolso, o rosto iluminado por um sorriso que traía uma sensação de alívio. Porém, ao pegar o celular para contar a novidade à mãe, o coração de Marcos de repente afundou no peito. O telefone estava mudo. Então pediu a Miguel que pudesse usar o telefone de serviço do seu escritório para fazer aquela ligação tão importante. No silêncio do seu escritório,
Marcos sentou-se à mesa de Miguel, com a mente agitada por pensamentos. Ele digitou o número da mãe com as mãos ligeiramente trêmulas, o coração ansioso para compartilhar a boa notícia e, ao mesmo tempo, preocupado com a situação frágil em que se encontravam. Na outra sala, Miguel aproveitou a ausência de Marcos para ligar para o advogado. Dada a sua idade avançada, há algumas semanas ele vinha redigindo um novo testamento para que Sofia e Ana não tivessem que se preocupar com questões financeiras quando chegasse a hora de encontrar o Senhor. Ele tinha naturalmente decidido deixar o seu enorme patrimônio para elas, exceto uma parte de 10% que pretendia doar ao Instituto Santa Madalena, para dar continuidade aos projetos relacionados com adoções. Ao pegar o fone, não percebeu imediatamente que o aparelho estava conectado ao telefone do escritório e, sem querer, ouviu a conversa entre Marcos e sua mãe. Ao perceber isso, instintivamente pensou em desligar o fone, mas algumas palavras que ouviu o impediram, tanto que permaneceu ouvindo até o final da conversa. Miguel desmaiou, mas recuperou-se imediatamente e tentou esconder a expressão atordoada que apareceu no seu rosto. Miguel sentiu o sangue gelar nas veias. Não conseguia acreditar no que acabara de ouvir. Ficou totalmente chocado. Antes de Marcos regressar, Miguel pediu a Ana e Sofia que confiassem nele, que acabara de fazer uma descoberta assustadora e que ordenaria a Marcos que saísse imediatamente da vila. Você tem que confiar em mim. Responderei suas perguntas legítimas quando Marcos se for, disse ele em voz baixa. Marcos entrou na sala. Miguel lançou-lhe um olhar severo. Com o rosto moreno, pronunciou algumas palavras perentórias. Sem querer, ouvi o telefonema que você fez para sua mãe, exclamou sério. Não se atreva a insultar a nossa inteligência tentando dar desculpas, acrescentando mais mentiras às já contadas até agora. Para pessoas como você e sua mãe, a lei é muito clara. Acho que você sabe muito bem onde fica a saída. Sugiro que você saia imediatamente, antes que eu mude de ideia, e chame a polícia. Todos, ao ouvirem aquelas ameaças cheias de tensão, ficaram chocados e ninguém teve coragem de dizer uma palavra. Exceto Marcos, que caminhando em direção à saída, com o olhar baixo e a cabeça baixa, mal conseguiu dirigir uma última frase chocante a Ana e disse: Me desculpe, não precisava terminar assim. Nossa mãe organizou tudo. Sinto muito, você sabe, irmã querida. Miguel, profundamente comovido com o que acabara de acontecer, sentiu necessidade de sentar-se no sofá. Ao lado dele, Sofia e Ana sentaram-se, imensamente chateadas. Pelo que ouviu acidentalmente, ele conseguiu entender todo o contexto. Marcos era filho de Laura e Ana era sua irmã. Laura era a mãe biológica de Ana, a mesma que a abandonou no hospital numa noite fria e chuvosa, 32 anos antes. Quando Laura descobriu que sua filha havia sido adotada por uma família muito rica, não podendo mais fazer valer seu direito de mãe, ela inventou esta terrível farsa ao obrigar o irmão de Ana, Marcos, a se aproximar dela e tentar fazê-la se apaixonar, para que ele pudesse ter acesso à imensa riqueza da família. Um plano diabólico, digno de uma mente criminosa e perversa. Aquela noite foi devastadora para toda a família. Ana começou a chorar, a dor lancinante da traição e da revelação dominando-a. Ela havia sofrido muito na vida. Primeiro o abandono da mãe, depois a perda do que ela pensava ser o amor da sua vida. E agora, a descoberta de que Marcos, o irmão que ela nunca conheceu, havia participado de um engano cruel orquestrado por sua mãe biológica. A dor de Ana era imensurável. Ela sentiu o peso de cada perda, de cada decepção, de cada esperança quebrada. Mas naquela noite desoladora e terrível, ela conseguiu encontrar conforto em Miguel e Sofia, sua família adotiva que sempre a amou e protegeu. Foram eles que curaram suas feridas
e a criaram com amor incondicional. Ana, em meio às lágrimas, conseguiu encontrar um raio de esperança e força. Ela sentiu que, apesar de toda a dor, sua verdadeira família estava lá com ela, pronta para apoiá-la e protegê-la. Naquela noite, percebeu que o vínculo que tinha com Miguel e Sofia era inquebrável, um vínculo baseado no amor, na confiança e na verdade. A história de Ana nos ensina que a verdadeira família não é definida apenas pelo sangue, mas pelo amor, apoio e compreensão incondicional que compartilhamos com aqueles que escolhemos para estar ao nosso lado. Apesar das adversidades, traições e segredos dolorosos, Ana encontrou força e esperança na conexão genuína com Miguel e Sofia. Essa narrativa nos lembra que, mesmo nos momentos mais sombrios, o amor e a compaixão têm o poder de curar e transformar nossas vidas, proporcionando-nos um refúgio seguro, onde podemos sempre encontrar apoio e aceitação. Espero que você tenha gostado desta história cheia de reviravoltas e emoções. Se você curtiu e quer mais narrativas emocionantes como essa, não se esqueça de dar um like e se inscrever no canal Vivências Narradas. Aqui, cada história é uma nova aventura e estamos sempre prontos para te surpreender. Deixe também o seu comentário sobre o que achou da história e sugestões para futuras narrativas. Até a próxima!